Amém, glória a Deus. Vamos para a próxima lição, lição número 79. Nós já fizemos quase 80 lições dos profetas menores. Estamos no meio de Zacarias agora. Nós estamos no capítulo 6, vamos fazer ele hoje. Esse capítulo abriga as últimas duas visões de Zacarias daquela noite, com respeito primeiramente à visão dos 4 carros e cavalos, e depois a coroação de Josué como sacerdote. Amém? Pode todos abrir em Zacarias 6, vamos passar. Nosso primeiro texto lá em Zacarias 6, capítulo 6, versículo 1 até o 8. Vou ler o primeiro versículo aqui, a palavra de Deus diz assim: Outra vez levantei os olhos e vi, e eis 4 carros saíam de dentre os 2 montes, e estes montes eram de bronze. Bom, então nós vimos aqui a primeira visão, que nós vamos estudar hoje, aliás, a 7ª visão dele. Pode passar. Ela é uma das visões mais enigmáticas, né? Tem muita gente que fala, alguns falam uma coisa, outros falam outra, né? Tem muitas interpretações sobre isso, mas essa visão, né, como nós vemos desde o começo aqui, ela é apocalíptica e também ela era para aquela época, né? Tinha o conceito que Deus estava aplicando para aquele momento, para a reconstrução do templo, julgamento dos inimigos daquela hora, e precisava Deus garantir que fosse levantado esse templo, tanto é que depois ele fala novamente de sumo sacerdote. E também faz uma referência lá no Apocalipse, né, quando o João também teve aquela visão desses 4 cavalos. Nós vamos ver aqui também. Então, os quatro cavalos do Apocalipse. Os cavalos aqui citados nos pareciam cavalgando para a guerra, porque eles usam carruagens ou carros. Então você vê no primeiro versículo, ele fala aqui: Outra vez levantei os olhos e vi 4 carros que saíam dentre 2 montes. Aí tem esses 2 montes que fala aqui, e eram montes de bronze. Só que não é um monte literalmente. Esse monte que ele está falando aqui é uma referência à carruagem que eles usavam, que era feita de metal, né? Geralmente usava-se o bronze, a liga de bronze, ou usava ferro, esse tipo de material para poder fazer essas carruagens, né? Na época, o exército que tinha muitas carruagens e os operantes dela eram bons de batalhas, eles tinham muita vantagem em guerra, porque era como se fossem os tanques de guerra hoje em dia. Eles iam na frente das tropas a pé, né? E eles iam vencendo os inimigos com lança, com flechas, né? E eram utensílios muito importantes para a guerra. Então você vê Deus aqui enviando esses cavalos preparados para a guerra. Então isso quer dizer o quê? Subjugamento, né? Então desde o começo que você já começa a ver que é um julgamento de Deus para o mundo. Então usavam-se esses montes de bronze, nessas carruagens de bronze. Pode passar? Vamos abrir lá em Apocalipse. Cada um vai ter um versículo também, porque aí já vai explicar sobre esses 4 cavalos. Vai estar lá em Apocalipse 6, do 1 até o 8. Amém? Todo mundo achou? E havendo o poder aberto no Deus, por meio de 4 animais que diziam: Come vosso provão, vem e vê. Pode ler?
Então esse primeiro cavalo que ele fala aí, o cavalo branco, né? Um cavalo branco que saiu com um arco, ele foi dado uma coroa e ele saiu para vencer. Agora vai falar do segundo, que é o segundo selo. Versículo 3. Aí tem esse segundo cavalo aí, o cavalo vermelho, né? Ele foi enviado à terra para tirar a paz da terra, e os homens matavam-se uns aos outros. E o 5 em diante agora, vamos lá? E, havendo aberto os seus, o que dizer ao terceiro animal? Vem e vê, e olhei e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E viu como que a voz do meio de 4 seres viventes dizendo: uma medida de fim, por tu demais, eis que me dele selado por um demais, ele não dá fins, ele os azeite do vinho. Então essas coisas aqui que ele fala, são coisas que vão acontecer na época da grande tribulação, né? Então você vê esses 4 cavalos aqui das mesmas cores sendo citados aqui, e que provavelmente eram os mesmos cavalos que Zacarias viu naquela visão, né? A gente não pode afirmar com clareza, mas provavelmente seja, porque é muito difícil uma coisa coincidir tanto com outra, sendo que Zacarias também teve muitas visões escatológicas, né? Zacarias também teve muitas coisas do Apocalipse ali, da segunda vinda de Jesus, tanto é que vai falar de novo agora, e você vê que eles tinham um propósito. Então a relação das cores com os cavalos eram as funções deles, né? O cavalo, o primeiro cavalo citado aqui, o cavalo branco, que foi lhe dado a coroa e saiu para vencer. O cavalo amarelo, que saiu para tirar a paz. O cavalo preto, que saiu para medir a porção de alimento. E o cavalo, o quarto cavalo, que veio trazendo a morte, a peste, a doença, né? Então eu não vou entrar muito em detalhe em questão de Apocalipse ainda. Talvez a gente estude numa próxima, mas por enquanto não. Pode falar? Isso é como fala, né? As coisas que acontecem hoje, elas são sombra daquilo que virá. Porque tem muita gente que fala assim: nós estamos vivendo na época da tribulação, nós já estamos na grande tribulação. Não, longe disso. Algumas pessoas lá começaram a falar, e teve até muitos pregadores, pastores, daqueles gafanhotos, vocês lembram? Que estava lá na Argentina, que falou que ia vir para o Brasil. Aí o povo começa a inventar tanta mentira, e isso me dá uma raiva. Porque eles vêm falando, não, porque aqueles gafanhotos são os gafanhotos do Apocalipse, eles vêm destruir a terra, eles vêm levar a terça parte. Misericórdia, irmão. Os gafanhotos do Apocalipse ali é do tamanho de cavalo. O negócio não é daquele tamanho, não. Lê direito ali para você entender. Não, aqueles gafanhotos lá, você tacar um inseticida neles lá, mata eles, pô. Não chegou nem no Brasil. Mas que Apocalipse fraco. Esses gafanhotos aqui que João cita, eles não são gafanhotos literalmente. Você vê o jeito que ele cita ali, porque não tinha como ele comparar, né? Se fosse a gente vendo hoje, a gente ia falar assim: é um demônio. A gente já ia falar logo de cara: é um demônio. Ele tem dentes de leão, tem um rabo como escorpião, eu não lembro nem todas as coisas que fala ali. É um demônio, né? É um bichão feio, é um bicho papão, né?
E ele veio ali para poder subjugar a terra, né? Você vê no Apocalipse as coisas que ele faz ali, né? Durante 5 meses vai perturbando os homens, e só não é para matar. Ali não fala que ele destrói a plantação. Fala que veio para perturbar a terra. Exato, olha pra você ver. E gafanhoto que não come plantação? Então, é uma coisa assim que nós estamos chegando bem próximo. Vamos falar assim, cada dia que passa, chega mais próximo do dia de Cristo, né? Mas nós não vivemos nada ainda das tribulações aqui que é citado no Apocalipse, nada. Não aconteceu nada disso. Aconteceu coisas sim, que foram citadas no Velho Testamento até, que estão acontecendo hoje em dia. Isso sim, até Jesus fala de coisas que estão acontecendo hoje. Mas de fato, a grande tribulação vai ser depois da igreja sair. Pelo menos eu não quero estar aqui, né? Tem crente que acha que vai ficar. Eu não quero ficar aqui. Então, porque Apocalipse é simbológico, né? Tem muitas coisas que Jesus fala através de metáforas, né? Comparando uma coisa com a outra. João e muitos profetas que falam do Apocalipse, eles falam de forma simbológica. Eles comparam uma coisa que eles conhecem, né? E fazem um símbolo daquilo, né? O grande dragão vermelho não é um dragão literalmente, é uma pessoa que tem aquela ira, que tem aquele poder nas mãos, citando o dragão, né? Mas não é um dragão literalmente, porque é símbolo, né? É simbológico, é figurativo. Então, se você for pegar certas coisas da Bíblia e colocar no sentido literal, vai acontecer isso, esse tipo de interpretação, né? É os gafanhotos do Apocalipse. Não é. Com certeza. A igreja vai ter uma perseguição, vai ter uma tribulação grande, a igreja vai tirar. Porque fala, se Deus não perder as legendas, uma versão aí. Aí vai subir, aí vai vir a tribulação naquele tempo. Aí por um tempo, a igreja, Jesus vai descer da igreja e vai cessar. Ele fala que ele vai prender o diabo e a besta por 1000 anos. E esse período de 1000 anos vai ser um reinado de Cristo na terra. Ele vai reinar com a igreja sobre o mundo. Todo mundo vai ter paz nessa época, porque o diabo vai estar preso. Depois de 1000 anos, o diabo será solto para seduzir as nações e guerrear contra Cristo com a igreja. Aí a guerra vai poder voltar na terra no final lá. Aí o diabo vai ser derrotado, vai ser lançado no lago do fogo e junto com ele aqueles que não têm. Então é assim que é isso. Os 4 cavalos lá. Pode passar. Porque esse período de 1000 anos fala que é um período de paz, né? Domínio de Cristo sobre a terra. O homem não tem domínio de Cristo. E aí novamente o profeta pergunta para o anjo que estava com ele. Então perguntei ao anjo, versículo 4. Perguntei ao anjo e me respondeu, e que falava comigo: o que é isso, meu Senhor? E ele respondeu, o anjo: eles são os 4 ventos do céu que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Então, o que fala aqui é que esses cavalos que saem para a guerra, eles saíram do céu. Fala de eles saíram da onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Então eles estavam no céu e eles foram enviados do céu para poder fazer julgamento para o mundo, né? Então, pode passar. Esses 4 ventos, né, eles fazem referência ao julgamento. Vamos lá, alguém abre lá em Zacarias 2, do 6 até o 7, pode ler esses 2 versículos. Outro irmão vai abrir em Apocalipse 11, 15. Outro vai abrir em Apocalipse 18, 21. Julgamento sobre o mundo, versículo 6 até o versículo 8, que é o final dessa primeira parte. Diz assim: o carro em que estão os cavalos pretos saem da terra do norte, os do branco após ele, os dos baios para a terra do sul. Saem assim os cavalos fortes, forcejando por andar avante, para percorrerem a terra. O Senhor lhes disse: ide, percorrei a terra. E percorriam a terra. E me chamou e disse: eis que aqueles que saíram da terra do norte fazem repousar o meu espírito na terra do norte. Bom, esse julgamento de Deus
como nós vemos aqui, a terra do norte, naquela época a terra do norte era a Babilônia, tá? Era onde que eles, sempre que você vai ver na Bíblia citando no Velho Testamento aqui a terra do norte, está fazendo referência à Babilônia. A Babilônia, ela tinha que ser julgada por Deus, e pouquinho tempo depois, aconteceu que os persas invadiram a Babilônia, tiraram o povo de Israel de lá, né? Eles invadiram a Babilônia, como eu tinha falado anteriormente, com um rei Ciro. Eles entraram na Babilônia, devastaram ela. O povo de Israel volta para a terra deles, aonde começa toda essa história que nós estamos vendo aqui. Que se revoltou contra os persas 3 anos depois dessa profecia e foi devastada e despovoada por eles. É Zacarias 2, do 6 até o 7. Olá, ó, fugi agora da terra do norte. Diz o Senhor, porque vós espalhei como os 4 ventos do céu, dizendo o Senhor: ó Sião, eu aqui, tu que habitas com as filhas da Babilônia. Certo? Então, o povo de Israel era para sair de lá da Babilônia, não era para ficar lá mais, quando ela foi invadida pelos persas, porque Deus queria trazer o povo de volta para a terra deles daquele cativeiro. Também pode retratar a subjugação definitiva do mundo nos dias da tribulação. Então, aquela profecia tanto era para aquela época que Deus ia tratar com a Babilônia, quanto também com uma referência do Apocalipse que nós estamos vendo, né? Que é a respeito do subjugamento não só da Babilônia, dos países pecadores, mas de todo o mundo, que vai ser na época da grande tribulação. Também pode retratar a subjugação definitiva do mundo nos dias da tribulação. Apocalipse 11, 15. Tocou o sétimo anjo da sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Bem? E 18, 21. E um forte anjo levantou uma pedra com uma grande mão, e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, que não será jamais achada. Então até ali ele fala da Babilônia ainda, né? Só que essa Babilônia aqui, ela é o próprio anticristo. Essa Babilônia aqui é a nação que se revolta contra Deus na época da grande tribulação. Talvez não seja essa Babilônia literalmente, tanto é que hoje nem existe mais essa Babilônia do Antigo Testamento, né? Então é um outro tipo de Babilônia, mas no mesmo ímpeto, né? Na mesma intenção. Porque a Babilônia naquela época, ela era uma grande idólatra, ela era uma assassina, né? E ela subjugava os povos que ela invadia, né? Ela fazia o pior tipo de cativeiro que tinha, fazia torturas. Era um povo muito ruim, né? Era como os ninivitas eram na Síria. Então Deus tratou com eles, tratou com a Babilônia também, e até é citada no Novo Testamento por causa que a Babilônia tem esse nome de terra do pecado, né? E pode passar. Agora nós vamos para o próximo texto. Ainda tem finalzinho aqui. Alguém abre lá em Juízes 8:3 e o outro irmão abre em Provérbios 16:32. O versículo 8, no finalzinho fala assim: e me chamou e disse: eis aquele que saíram da terra do norte, que fazem repousar o meu espírito na terra do norte. Aqui ele fala esse pedacinho, fazem repousar o meu espírito na terra do norte. Só que o meu espírito aqui não é o meu Espírito Santo. Aqui ele quer dizer o meu espírito é a minha ira. Faz repousar a minha ira sobre esse povo. Meu espírito de vingança, meu espírito de julgamento. Nesse sentido. Então, quem achou lá em Juízes 8:3, pode ler. E Provérbios 16:32. Viu ali falando sobre o espírito? Só que esse espírito que ele fala ali não é é a ira, né? Controla o seu espírito. Pode passar. Zacarias 6, do 9 até o 15, nós vamos continuar o texto final aí.
Eu vou ler o versículo 9, depois segue a sequência de leitura. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: bom, aqui esse texto, nós vemos tanto falando ali do sumo sacerdote Josué, nós vemos também algumas pessoas que ainda estavam na Babilônia sendo citadas aqui, e também fala de Jesus aqui. Aqui ele fala do renovo, né? Daquele que é trazido para reinar como Senhor, como Rei e também como sumo sacerdote. Pode passar? Não. Não. Isso aqui está muito longe do Josué que saiu do Egito. Não. Isso aqui está muito distante dessa época. Os cativos, aqui do versículo 9 e 10, ele fala: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: recebe os que foram levados cativos. Aí ele fala o nome das pessoas aqui, a saber, Eudai, Tobias, Jedaías, que vem tu mesmo no dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, para a qual vieram da Babilônia. Então, esses judeus aqui, eles ainda estavam residindo na Babilônia, só que lá eles não eram cativos mais, porque lá já estavam dormindo sobre o Pérsis, né? Só que eles vinham para Jerusalém, né, todo ano, para poder trazer oferta para a reconstrução do templo. Ou melhor, enquanto estavam reconstruindo o templo, eles traziam ofertas para poder continuar a obra. Pode passar? Coroas. O versículo 11: recebe, prata e ouro, e faze coroas, e põe na cabeça de Josué, filho de Zadok, o sumo sacerdote. A coroas aqui, na verdade, no original não está coroas, está coroa. É uma coroa só, porque é uma pessoa só, uma coroa só. Uma pessoa não usa mais de uma coroa. Então, esse coroas aqui é uma coroa só, versículo 14 aqui no singular. E ela é composta de vários círculos. Então aqui, essa coroas que dá a intenção aqui, na verdade é o formato dela, né? Que ela tem vários círculos em volta dessa coroa. Então ela é maior, parece várias coroas numa coroa só. Foi colocada sobre Josué. Zorobabel não foi coroado. Zorobabel era o governador. Como já expliquei anteriormente, Israel estava sem rei nessa época. Eles nem levita não tinham, nem sacerdote não tinham. Eles começaram a reerguer a terra e começaram a reerguer os postos. E esse Josué, ele era neto de Ido, né, e filho de Josadaque, que eram os sumos sacerdotes anteriores. E ele assumiu essa posição, e Deus estava coroando o sumo sacerdote. Só que o rei, Zorobabel, que era o governante, que estava no controle civil da terra, né, estava dominando sobre Israel, ele não foi coroado. É uma coisa interessante, né? Geralmente o rei é coroado. Ele também não era rei, mas ele estava no domínio civil do povo. E Josué era o sacerdote. Ele estava liderando o povo, né? E Josué, ele não tinha bem sido aceito naquela época, ele não tinha sido aceito de fato. Então Deus trouxe visões para Zacarias, para o povo aceitar de fato Josué, né? Pode passar. Aí tem mais um texto aí, são 3 versículos, 3 irmãos vão ler. Gênesis 14, 18, 19 e 20. O Rei eterno. Do versículo 12 e 13 diz assim: e disse: assim diz o Senhor dos exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Então Jesus aqui claramente sendo citado na época do milênio, na época depois, né, da tribulação.
ele vai edificar de fato esse templo que eles estavam reconstruindo, né? Ele fala, vocês estão reconstruindo esse templo, mas o renovo de Deus, ele virá e ele edificará o templo definitivo. E ele fará harmonia entre esses dois ofícios. Ele será tanto rei quanto sumo sacerdote sobre o povo, né? Então quem achou aí pode ler. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era ele sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abraão, o Deus Altíssimo, o consumidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas suas mãos e deu-lhe o dízimo. Você leu os 3? Ah, beleza. Então, meus amados, aqui Melquisedeque, aqui é a pré-encarnação de Cristo sobre a terra, veio até Abraão nessa época aqui e tomou o dízimo de tudo que ele tinha, né? Aqui é uma visão que ele teve de Cristo como um homem mesmo, e ele começa a falar desse Melquisedeque, né? E aí alguns falam assim, mas onde fica Salém? O que é Salém? Salém é uma abreviação de Jerusalém. Então é um nome encurtado de Jerusalém. Então ele é rei sobre Salém, né? Jerusalém aqui, ela não é aquele lugar físico, mas está falando da nova Jerusalém. Está falando da nova cidadela que vai ser construída, que vai estar o povo santo de Deus. Então ele fala mais sobre Melquisedeque. Esse não tem princípios de dia, nem final dele. Ele é rei eterno, ele é sumo sacerdote perfeito. Então é uma tipificação de Cristo ali. E aqui novamente ele fala desse mesmo sumo sacerdote aqui. Então em alguns pontos da Bíblia você vê falando de Melquisedeque. Pode passar? Aos que estão cativos. A coroação foi dada à delegação de judeus na Babilônia, talvez para ser levada por eles ao templo quando fosse concluído. Então, aqui no versículo 14 ele fala: as coroas serão para Helen, Tobias, Gedaías e para En, filho de Sofonias, como memorial do templo do Senhor. Então aqui o que o escritor, o comentarista fala, é que essas coroas foram feitas para eles, né, para que estavam na Babilônia, deixasse com eles, e quando fosse terminado eles viriam até ao templo para poder trazer quando fosse concluído. Coroas não, a coroa, né, para o sumo sacerdote. Aqueles, pode passar. Alguém abre lá em Ageu 2:7. Aqueles que estão longe virão e ajudarão no edificar do templo do Senhor. E sabereis que o Senhor dos exércitos me enviou a vós outros. Isso sucederá e se diligentemente ouvires a voz do Senhor vosso Deus. Novamente está falando não do templo daquela época, mas está falando do templo do milênio. Ele fala de um povo aqui. Aqueles que estão longe, virão e ajudarão a edificar no templo do Senhor. Mas como assim longe? Povo que não é povo. O povo que não é povo foi o povo que foi conquistado por Jesus na cruz, que é o povo gentio. Então um povo que não fazia parte do povo de Israel, é um povo que vem de longe, um povo que é fora da terra de Israel. Esses virão, a igreja de Deus, os gentios, eles virão e ajudarão o quê? Na reconstrução, na construção desse templo. Quem achou lá em Ageu pode ler. E farei tremer todas as nações e curar o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Então, se diligentemente ouvires a voz do Senhor, vosso Deus, isso sucederá. Por quê? Porque aquele que não tem a salvação, aquele que não tem Cristo, é aquele que não ouviu diligentemente a voz do Senhor, aquele que não permaneceu no caminho. Então esse não vai fazer parte desse novo povo. Meus amados, fica aí essa lição. Próximo capítulo, capítulo 7, capítulo todo também, nós vamos estar começando a ver as questões referentes ao jejum. Acabou então as visões dele, e nós vamos ver 2 parágrafos aqui, 2 títulos, que é o jejum e o fracasso do povo. Amém?